Você já se perguntou por que, mesmo acreditando em um Deus amoroso, o mal ainda existe no mundo? Sabia que mais de 80% das pessoas enfrentam dificuldades significativas em suas vidas, seja por dor, injustiça ou perdas? Dito isso, como pode um Deus tão bom permitir tanta dor? Hoje, vamos mergulhar nesse mistério e explorar o que a Bíblia e a teologia têm a dizer sobre a presença do mal. Antes, peço que nos ajude se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo e compartilhando. Seu apoio é fundamental para levarmos a palavra de Deus para todos que precisam. Bom, quando olhamos ao nosso redor e vemos o sofrimento, a dor e a injustiça, surge uma pergunta difícil. Por que Deus permite o mal no mundo? Essa dúvida tem acompanhado a humanidade desde os tempos antigos. Se Deus é todo-poderoso e cheio de amor, como pode Ele permitir que algo tão destrutivo aconteça? Para muitos, essa é uma questão que não tem uma resposta fácil. O mal parece estar em toda parte, em desastres naturais, em tragédias humanas e até mesmo nos relacionamentos que se quebram ao nosso redor. Então, como reconciliar a existência de um Deus benevolente com a realidade do sofrimento humano? Este é um tema profundamente complexo que atravessa culturas e religiões, mas é especialmente significativo para nós que seguimos a fé cristã. A Bíblia, um livro sagrado que muitos consideram a palavra de Deus, apresenta diversos aspectos sobre o sofrimento humano e o mal. Ela nos fala sobre um Deus justo, mas também nos revela histórias de dor, de lutas e até de questionamentos diante do sofrimento. Como entender que um Deus de amor permite que o mal tome conta de tantas vidas? E por que, em muitos momentos, parece que Ele está distante? Hoje vamos explorar essas questões com um olhar cuidadoso e compassivo, buscando entender como o mal se relaciona com a liberdade humana e, mais importante, com a natureza de Deus. A resposta não é simples, mas ao caminhar juntos, podemos começar a entender como Deus nos chama a lidar com o mal de maneira transformadora, permitindo-nos ver o sofrimento sob uma nova perspectiva, com esperança e fé renovadas. Quando enfrentamos o mal e o sofrimento, muitas vezes tentamos encontrar uma explicação lógica ou racional. A teologia, ao longo dos séculos, tem oferecido várias respostas, e algumas dessas explicações podem nos ajudar a entender melhor esse mistério. Uma das primeiras abordagens vem do conceito de livre-arbítrio. A ideia central aqui é que Deus nos deu a liberdade para fazer nossas próprias escolhas. Escolhas que por vezes podem resultar em sofrimento, tanto para nós quanto para os outros. O livre-arbítrio, portanto, é visto como um presente de Deus. Se não tivéssemos a liberdade de escolher, estaríamos simplesmente seguindo um script, sem a capacidade de realmente amar ou agir de acordo com nossa vontade. O amor, para ser genuíno, deve ser livre. Isso significa que, infelizmente, também temos a liberdade de fazer o mal, o que resulta em dor e destruição. Mas isso não responde completamente à pergunta. E o sofrimento que não é causado por nossas escolhas? E as tragédias que parecem não ter explicação? Não podemos esquecer que a Bíblia nos fala de um Deus que está presente nos momentos de dor, que caminha conosco em meio ao sofrimento. Em Romanos 8:28, encontramos uma promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que o mal seja bom, mas que até mesmo no sofrimento, Deus pode trazer algo redentor. Uma história bíblica que ilustra isso é a de Jó. Ele era um homem temente a Deus, mas passou por perdas inimagináveis. Sua história é uma das mais poderosas da Bíblia sobre o sofrimento. A experiência de Jó nos ensina que o sofrimento não é uma punição de Deus, mas muitas vezes uma parte da jornada humana que Deus usa para nos moldar e nos aproximar dele. Além disso, há o conceito de que o mal também pode ser uma oportunidade de crescimento e transformação pessoal.
Quando passamos por dificuldades, nossa fé é testada e refinada. O sofrimento, embora doloroso, pode nos levar a uma dependência maior de Deus, como vemos em 2 Coríntios 12:9, onde Paulo diz que a potência de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ao considerarmos a questão do mal e do sofrimento, precisamos entender que o livre-arbítrio é apenas uma parte do mistério. Existe algo mais profundo que vamos explorar a seguir. Chegamos ao ponto crucial da nossa reflexão. Como entender a coexistência do bem e do mal? A resposta a essa questão desafia muitas das crenças comuns que temos sobre Deus e sua relação com o mundo. Primeiramente, é importante entender que Deus não é o autor do mal, mas Ele permite que o mal exista por razões que muitas vezes não conseguimos compreender totalmente. A teologia cristã ensina que Deus, sendo perfeitamente bom, nunca causaria o mal intencionalmente. Porém, sua permissividade em relação ao mal é um mistério profundo que remonta à nossa própria liberdade. O livre-arbítrio, que discutimos antes, é uma chave essencial para entender essa dinâmica. Se Deus interferisse em nossas escolhas a todo momento, nossas ações seriam como robôs, sem valor moral real. Mas Deus nos deu a capacidade de escolher, e é por isso que podemos optar pelo bem ou pelo mal. Contudo, Deus também nos oferece sua graça e sua orientação, convidando-nos a fazer o bem e a escolher a vida. Ele não nos abandona diante do mal, mas caminha conosco em meio à dor e ao sofrimento. Agora entra um conceito crucial: a redenção. No centro da fé cristã está a crença de que Deus, ao permitir o mal e o sofrimento, também preparou um caminho para a redenção através de Jesus Cristo. A cruz, embora um símbolo de sofrimento e dor, é também um símbolo de esperança, porque nela vemos como Deus enfrentou o mal de frente e o venceu. Cristo tomou sobre si a dor e o sofrimento do mundo para trazer cura e restauração. A crucificação e a ressurreição de Jesus nos ensinam que o sofrimento não tem a última palavra. O mal não terá a última palavra. A morte não terá a última palavra. Através de Cristo, vemos que mesmo nas situações mais difíceis e dolorosas, Deus está trabalhando para um bem maior. E isso nos leva a um dos maiores mistérios da fé cristã: a transformação do sofrimento em algo redentor. A Bíblia nos ensina que Deus pode usar até mesmo o mal para seus propósitos mais elevados. Em Gênesis, vemos que José, depois de ser traído pelos seus irmãos e vendido como escravo, consegue olhar para trás e declarar: "Vocês pensaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Gênesis 50:20. Isso não significa que o mal seja bom, mas que Deus pode transformá-lo e usá-lo para realizar seus propósitos. O mal não é algo que Deus desejou, mas Ele, sendo soberano, pode trazer bem a partir disso. Essa verdade é profunda e desafiadora. Não estamos dizendo que o sofrimento é algo desejável ou que devemos buscar o mal. O que estamos dizendo é que mesmo no meio da dor e da aflição, Deus não nos abandona. Ele se compromete a nos redimir e nos transformar, fazendo com que até mesmo o mal que enfrentamos possa ser usado para algo bom em sua eterna sabedoria. À medida que refletimos sobre o mistério do mal no mundo, começamos a perceber que não há uma resposta simples ou direta. O sofrimento, o mal e as tragédias são realidades que não podemos ignorar, mas também são oportunidades para aprofundar nossa compreensão da natureza de Deus, da nossa fé e do livre-arbítrio que Ele nos deu. Ao longo do vídeo, discutimos a questão do livre-arbítrio, da redenção e de como Deus usa o sofrimento para um bem maior. Mas a verdadeira resposta sobre o mal continua a ser uma caminhada de fé. O mal, com todas as suas manifestações, não desaparece facilmente de nossa vida. No entanto,
Ele pode ser compreendido melhor à medida que reconhecemos que a presença do mal não significa a ausência de Deus. Ao contrário, é precisamente no meio do mal que Deus se revela de maneira mais próxima. Através do sofrimento, Ele nos convida a confiar nele, mesmo quando não entendemos o motivo de nossa dor. Em todos os pontos de vista discutidos até agora, vemos que a fé cristã não nega a realidade do sofrimento, mas oferece uma maneira de vivê-lo. O sofrimento não é o fim da história, mas um capítulo importante no processo de redenção. A própria vida de Jesus, marcada por sofrimento e morte, é a maior prova de que Deus está disposto a se identificar conosco em nossas dores mais profundas. A Bíblia nos diz que Ele não está distante das nossas aflições, mas, ao contrário, Ele escolheu sofrer conosco, tornando-se humano em Jesus. Isso nos leva a entender que o mal e o sofrimento têm uma perspectiva mais ampla em relação ao plano eterno de Deus. Mesmo quando não vemos como, podemos confiar que Ele está trabalhando em nossas vidas e nas circunstâncias ao nosso redor. O mal não é um sinal da ausência de Deus, mas uma oportunidade de nos aproximarmos dele de uma maneira mais íntima através de nossa confiança e esperança na redenção. Ao refletirmos sobre o mal e o sofrimento, precisamos lembrar que Deus é soberano e justo. Seu plano para nós é mais grandioso do que conseguimos compreender, e a promessa de sua presença no sofrimento é a base da nossa fé. A jornada humana será, sim, marcada por dor e dificuldades, mas a história não acaba na dor. Ela se transforma na vitória de Cristo sobre o mal, e é nisso que nossa esperança é firmada. Chegamos ao final dessa reflexão profunda sobre o mal no mundo, e como vimos, a questão não é simples. A presença do mal e do sofrimento na nossa vida é uma realidade dolorosa, mas também uma oportunidade de fé e crescimento. Embora o livre-arbítrio explique parte da origem do mal, e a redenção oferecida por Cristo nos mostre como Deus pode transformar o sofrimento, ainda assim, a resposta completa para o porquê de Deus permitir o mal em nosso mundo está além do nosso entendimento. O sofrimento não é algo que Deus deseja para nós, mas Ele usa até mesmo as situações mais difíceis para nos moldar, para nos aproximar de sua presença e para realizar seus planos eternos. Quando enfrentamos o mal, podemos escolher ver a dor como uma prova da ausência de Deus, ou, como nos ensina a Escritura, podemos ver isso como uma oportunidade de experimentar sua proximidade de uma maneira mais real. A caminhada cristã nos ensina que a jornada não é sobre escapar do mal, mas aprender a viver com ele, confiando que Deus tem um propósito em tudo. Ele não é indiferente ao sofrimento, mas está conosco em cada momento de dor, trabalhando para trazer a cura, a esperança e a restauração. O mal não tem a última palavra. A última palavra pertence a Deus, e em Cristo o mal já foi vencido. Portanto, ao refletirmos sobre o porquê de Deus permitir o mal, precisamos lembrar que o sofrimento não é o fim da história. O fim da história é a vitória de Cristo sobre o mal, a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor nem sofrimento. Agora que exploramos juntos essa questão tão profunda sobre o mal e o sofrimento, eu quero saber o que você pensa. Como você lida com o mal em sua vida? Quais são as suas perspectivas sobre como Deus se relaciona com o sofrimento? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe suas reflexões. Sua opinião é muito importante para mim e estou ansioso para ver como cada um de nós pode aprender e crescer com as experiências e crenças dos outros. Se esse vídeo te fez pensar de maneira diferente ou trouxe algum esclarecimento, compartilhe com seus amigos e familiares. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para continuar acompanhando os próximos vídeos, onde exploramos mais questões espirituais e bíblicas. Que Deus abençoe sua jornada de fé e até o próximo vídeo.